Chega mais, torcida gloriosa, a torcida do Botafogo ligada aqui na nossa segunda edição, Plantão Glorioso, para a gente falar de uma visita ontem no estádio Newton Santos, que fez bem ao Igor Jesus, né? Mais uma motivação, aliás, não só para Igor Jesus, mas integrantes da comissão técnica da seleção brasileira, por mais que ninguém saiba quem vai ser o novo técnico da seleção brasileira, acho engraçado, né? O Juan, ex-jogador do Flamengo, e o Thomas, que também faz parte da comissão técnica permanente da CBF, estiveram no Newton Santos observando alguns jogadores do Botafogo. Entre eles, Igor Jesus, é claro, Gregory e o goleiro John. E aí, dá para dizer que os três foram bem, que os três agradaram? Bom, eu vou trazer aqui o feedback, né, que eu tive e vou falar também sobre o que tem já de tic-tac do Paivão aí na jogada, né? É claro que o segundo gol do Botafogo é uma representação do jogo posicional que a gente fala tanto aqui do Renato Paiva, mas também uma característica que o próprio Arthur Jorge deixou no Botafogo, e o Renato Paiva já falou que não vai inventar a roda e também não vai replicar trabalhos, né? Inclusive na própria coletiva, de forma bem humorada, até falou que não vai ficar replicando trabalho, nem dele mesmo, né? Enfim, mas nesse domingão nobre aqui no GG, né? Domingão pós-vitória, domingão de alegria, dia meio chuvoso e tal, mas a gente pede aí a inscrição de vocês no canal Gigante Glorioso. Já são inscritos? Deixem o like, tornem-se membros da família GG e vamos embora falar de Botafogo. O Botafogo vai ficar ali no bloco da frente, né? O único que pode ser líder do Campeonato Brasileiro é o Cruzeiro, que não vai ser, né? Tomando aí do Internacional, e o Fortaleza, que se ganhar do Mirassol, pode ser líder do Campeonato Brasileiro. Já venceu o Fluminense na primeira rodada, agora pegando a equipe aí que tem tudo para ser, enfim, o sparring da galera, né? Mas, enquanto isso, a rodada ainda não terminou, né? Tá terminando, tem Santos e Bahia também daqui a pouquinho. O Botafogo tá ali no bloco da frente com 4 pontos, não tem essa de, tem que ser líder desde a primeira rodada, não. Mas o Botafogo é aquilo, ele se acostumou com a liderança. Ele é o clube, nos últimos 3 anos, 4 anos, com mais tempo na liderança. Ele passou quase o Campeonato Brasileiro de 2023 inteiro na liderança, nas últimas rodadas perdeu, não recuperou, e o Campeonato Brasileiro de 2024 passou também quase inteiro na liderança, perdeu uma rodada para o Flamengo, outra ali para o Atlético Paranaense, depois para o Fortaleza, né, e recuperava, né? Tropeçava num jogo, aí recuperava no outro, tinha um confronto direto, o Botafogo sempre ganhava. O Botafogo se acostumou à liderança do Campeonato Brasileiro, é algo que não incomoda mais, é algo que não gera mais nenhum nervosismo. Então os jogadores, principalmente esses que estão aí, já estão acostumados com a liderança, né? Então em algum momento o Botafogo joga com o Bragantino perdeu. O Bragantino perdeu para o Fluminense no Maracanã. Então o Bragantino tá lá na rabeira, tem um pontinho só, conquistado em casa contra o Ceará, fazendo um golzinho no último minuto. Então é um adversário que mesmo lá no Nabi Abichedi, o Botafogo precisa jogar para vencer. O Botafogo tem que jogar para ganhar. O Botafogo é favorito diante do Red Bull Bragantino, né? E já na próxima rodada podemos tomar essa liderança, né? Porque o Internacional tem 4 pontos também, o Corinthians tem 4 pontos, outros clubes podem ter 4 pontos, assim como o Botafogo. Beleza, mas na próxima rodada a gente já vai se distanciando e normalmente o Botafogo gosta de assumir a liderança na terceira, quarta rodada de Campeonato Brasileiro. É o momento onde a gente já deixa o nosso recado, estamos na área, tá? O campeão voltou, o segue o líder, aquele negócio do segue o líder voltou, e voltou mesmo sem medo de ser feliz, né, galera? Falando em sem medo de ser feliz, depois de receber algumas críticas de alguns jornalistas analisando números frios do Igor Jesus, não vendo a importância dele para o estilo de jogo do Arthur Jorge, para o estilo de jogo do Renato Paiva, o Juan, ex-zagueiro do Flamengo e integrante da comissão permanente da CBF, assim como o Thomas, que também é analista de desempenho da seleção brasileira, dessa comissão permanente, estiveram ontem no estádio Newton Santos observando 3 jogadores do Botafogo, né? É claro que às vezes você vai para observar um, acaba observando o outro, né? Mas Gregory, o goleiro John e Igor Jesus estavam ali com o radar, né? Estavam com o radar neles.
especialmente o Igor Jesus, que já teve passagem pela seleção brasileira, foi muito bem, participou muito bem de ações ofensivas, fez gol logo na estreia, com assistência, logo no jogo seguinte, enfim. Foi muito bem ao lado do Luiz Henrique naquela época, né? E o Igor Jesus fez uma partidaça, vamos dizer assim, né? Fez um grande jogo, como pivô, como centroavante, como assistente, enfim, acho que quem foi para ver o Igor Jesus viu e gostou. E quem foi para ver o John viu aquilo que sempre vai ver no goleiro do Botafogo. Um goleiro seguro, um goleiro com excelentes intervenções, um goleiro que sabe muito bem fechar o ângulo, sabe sair com os pés, sabe sair com as mãos. Então, é um goleiro completo. O John é um goleiro completo. E o Gregore ontem esteve numa tarde de Gregore, sim, mas bem abaixo, por exemplo, do jogo contra o Palmeiras, né, em que o Gregore teve uma tarde absurda de leão, né, foi o leão do time. Ontem, um pouco abaixo, mas ainda assim mostrando suas virtudes, suas qualidades, né? Então acho que da observação que o pessoal da CBF teve, esses 3 jogadores foram bem, especialmente o Igor Jesus e o John, né? Aliás, todos quase participaram do tic-tac Paivão. O tic-tac do Paivão, no segundo gol do Botafogo, que teve 9 toques na bola, 7 jogadores diferentes participaram desse Toco Me Voy, né? Que é uma temática de jogo argentina, né? O Toco Me Voy. Deixo, vambora, toco, parto, toco, fico livre para a tabela e todo mundo posicionado. Tanto que o Botafogo saiu da defesa sem chutão. A gente deu muito chutão ontem, né? Mas nesse jogo o Botafogo sai da defesa sem chutão. A gente já viu esse gol, já reviu esse gol. Então, uma coisa interessante desse jogo posicional o Botafogo vai continuar fazendo esses toques na defesa. Porque qual é a ideia? É atrair o adversário e abrir espaço. Isso a gente viu com o Fernando Diniz no Fluminense durante muito tempo, né? Isso a gente viu com, agora vou elevar bastante o nível, o Barcelona do Guardiola por muito tempo. Isso a gente vê com a seleção argentina do Scaloni até hoje, né? Como viu na fantástica seleção argentina da Copa de 2006, né? Que foi uma das brilhantes seleções argentinas, a da Copa de 2002, que foi talvez uma das melhores e nem passou de fase, né? Nem para as oitavas. Então a gente já viu isso, ninguém está inventando a roda, não. Mas tem muita coisa do Arthur Jorge ainda no DNA desse time, né? Principalmente quando começa a ganhar confiança. E também já estamos observando muita coisa do Renato Paiva. Eu acho que a tendência é melhorar, precisamos melhorar essa saída de bola para não tornar isso um risco para o Botafogo, tá? Porque atrair o adversário é sempre um risco. É sempre um risco. Se você perder a bola, você entrega a bola numa zona de perigo, né? Mas também, quando dá certo, a gente vê um belíssimo gol, como foi o segundo gol do Botafogo. Margem para melhorar? Bastante. Mas eu acho que a torcida do Botafogo está bem satisfeita e empolgada para o jogo de terça-feira. Eu estarei lá. Você já fez o seu check-in para Botafogo e Carabobo? 10 mil pessoas numa noite muito chuvosa, com alerta de governo, com proibição de prefeitura, isso e aquilo, tal. 10 mil pessoas estiveram lá. Na terça-feira a gente espera que nada disso aconteça e possamos estar no estádio Newton Santos fazendo a nossa festa para a primeira vitória do Botafogo no Grupo A da Libertadores da América. Eu fico por aqui, beijo grande no seu coração, saudações alvinegras, fui!